confiamos no seu cuidado, confiamos na sua graça, no seu amor, na sua provisão em nossas vidas. Descansamos, Pai, na sua bondade, na sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa noite, um dia que o Senhor preparou, Pai. Eu creio por alívio aos cansados, Pai, refrigério, aqueles que estão sobrecarregados. A sua palavra é poderosa para salvar as nossas vidas. Te agradecemos, Pai. Confiamos no Senhor, confiamos na sua palavra, descansamos na sua palavra. Sua palavra é poderosa, Pai. Sua palavra alcança os nossos corações. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, na sua palavra, cumprindo o efeito pela qual ela é designada a cumprir, Pai. Te louvo, te agradeço e creio na inspiração do seu Espírito para transformar, Pai, as nossas vidas de glória em glória, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pessoal. Boa noite. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus. Que bom que você veio aqui hoje. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém? Você já tem sido alcançado hoje pela palavra de Deus cantada, mas eu creio também no ensino da palavra, alcançando o seu coração, gerando frutos, produzindo resultados no nome de Jesus. Amém? Hoje é um culto onde nós celebramos também a ceia do Senhor. Amém? Estamos aqui porque Jesus nos ordenou fazer isso. Amém? E eu quero começar com você do texto de Lucas, no capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 19 e versículo 20. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Nós temos aqui em Lucas 22, se olharmos todo o capítulo, o contexto aqui, Jesus ele dá instruções aos seus discípulos para prepararem a Páscoa, algo que os judeus realizavam desde a sua saída do Egito, quando Deus os libertou com mão forte e poderosa da terra de escravidão e conduziu eles a uma outra terra. Todos os anos era realizada essa Páscoa e Jesus ele nasce dentro de um contexto judaico, de uma família judia. Então Jesus sempre via a sua família realizando a Páscoa, celebrando esse tempo. Mas quando nós olhamos para essa ceia em específico, nós vamos ver Jesus falando que ele desejou muito participar com os discípulos desta Páscoa em específico, dessa ceia em específico, porque algo que estava para acontecer aqui mudaria para sempre a vida de todos os discípulos. Amém? Daqueles discípulos que estavam andando com Jesus e daqueles que também passariam a crer em Jesus. Enquanto Jesus estava na mesa com esses discípulos, celebrando a ceia, a Bíblia diz que ele toma o pão, ele dá graças ao Pai, ele parte esse pão e ele distribui aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Amém? O corpo de Jesus, ele foi dado em favor de nós. Essa palavra favor para nós, ela nos faz pensar acerca da graça de Deus. Amém? Porque o que nós precisamos compreender quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós comemos o pão
E quando nós bebemos do cálice, é que nós fazemos isso por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Em alguns lugares, as pessoas vêm para o lugar da ceia pensando nos seus próprios méritos, nos seus acertos ou nos seus erros. Mas a ceia do Senhor, ela nos transmite muitas coisas. Ela fala a respeito de muitas coisas, mas a fala da ceia do Senhor para nós não é uma fala acerca das nossas falhas ou dos nossos méritos. A ceia do Senhor nos fala a respeito da graça de Deus. Amém? Jesus fala do corpo dele, que é dado em favor de nós, da vida dele, que ele ofereceu para nos salvar. Da mesma forma, a palavra de Deus diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, o sangue que foi derramado em favor de vocês. Amém? Então, tanto o corpo quanto o sangue de Jesus, ele foi dado em nosso favor. Ele nos foi dado pela graça de Deus para nos salvar. E é precisamente assim que a Bíblia diz que nós somos salvos. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas algo que eu quero destacar nessa ceia celebrada de Jesus é o fato dele estar anunciando um novo tempo, uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver na Bíblia a revelação de muitas alianças sendo realizadas. Mas entre essas alianças que eram realizadas, nós podemos destacar a antiga aliança e a nova aliança. E talvez na nossa cultura a gente não esteja tão familiarizado com a linguagem que a Bíblia nos traz acerca de aliança. Agora, porque era realizado a aliança e aquele povo a quem Jesus estava dirigindo a sua mensagem, era um povo que conhecia esses termos, conhecia essas palavras. Ele sabia que quando Jesus estava falando a respeito de uma nova aliança, ele estava falando que aconteceu uma aliança anterior, mas agora existe uma aliança acontecendo em nosso favor. Uma aliança acontecendo pela graça de Deus. Amém? O motivo pelo qual se fazia aliança, nós vemos isso na Bíblia, é para que se tivesse a convicção, a certeza de que aquilo que foi dito seria cumprido. Amém? Você deve pensar numa civilização antiga, onde você não tinha ainda cartórios, registros como nós temos hoje, e a maneira que as pessoas firmavam os seus pactos, os seus compromissos, era através de uma palavra. A pessoa falava que ia fazer, e aquilo que ela falava, a palavra dela tinha valor. E dentro dessa cultura, onde a Bíblia foi escrita, para que a palavra da pessoa, a palavra e a promessa que foi dada, para que se tivesse a convicção de que aquilo que foi dito seria cumprido, era feito então um juramento através de uma aliança. Amém? Deus, querendo revelar as suas promessas, a sua vontade, aquilo que ele tinha para o seu povo a respeito da salvação, da graça de Deus, da mudança da humanidade, Deus ele se revela firmando aliança, mesmo não tendo a necessidade, porque Deus ele nunca vai falhar com a sua palavra. Amém? Podem se passar os céus, a terra, as palavras do Senhor não vão passar. Deus é fiel à sua palavra. Deus ele vela sobre a palavra para a cumprir. Mas a fim de que o homem pudesse compreender que de fato Deus estava empenhado em cumprir a sua palavra, nós vamos ver em todo o Antigo Testamento Deus firmando alianças com o homem. Agora, entre essas alianças, especificamente quando ele fala desse tempo e essa celebração da Páscoa, Deus ele liberta o povo numa noite de Páscoa, numa celebração onde o povo que estava escravizado tinha uma direção específica da parte de Deus. Eles deveriam pegar um cordeiro, se a família fosse pequena, eles deveriam se unir à família ao lado, eles matariam aquele animal, comeriam ele por completo, mas pegariam o sangue do animal e eles passariam nos umbrais da porta. E a palavra de Deus fala que o anjo da morte, ele passaria em todas as casas, mas a casa que tivesse sangue nos seus portais, a morte não conseguiria chegar. Amém?
Isso fala a respeito de uma sombra que aponta para uma realidade real, para uma imagem real. Isso apontava para o que Cristo faria em nossa vida. Quando o sangue de Jesus fosse derramado sobre as nossas vidas, a morte não teria mais domínio sobre nós. Amém? E aquele povo então celebra aquela Páscoa, colocando sangue nos umbrais da porta, e a morte não pode chegar. Deus firma uma aliança com esse povo. Deus traz promessas para esse povo. Deus estabelece uma lei. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus estabelecendo uma lei com o povo judeu. E essa lei, irmãos, ela consistia em mandamentos e ordenanças que estavam do lado de fora. E mandamentos que diziam que os homens deveriam ou não fazer. Mandamentos que falavam a respeito da vida, que revelavam aquilo que os homens precisavam guardar, porque eles estavam em uma relação com Deus, o Senhor, e aquele povo, como servo de Deus, precisava então compreender as leis de Deus, a lei do Senhor. No entanto, nós vamos perceber que há uma grande dificuldade nas pessoas em guardarem a lei de Deus. E eu quero ir com você no Antigo Testamento para mostrar um pouco dessa realidade. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. Quando nós falamos a respeito de cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos entender que a vontade de Deus nunca, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, a vontade de Deus nunca foi apenas o exterior do homem. Uma obediência cega, sem seguir aquilo que está no coração, sem seguir aquilo que está dentro, porque desde a antiga aliança, a palavra de Deus ela vai dizer que nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo aquilo que nós somos. O amor de Deus por nós é revelado de uma forma maravilhosa, e a expectativa de Deus é que a nossa correspondência com Ele seja uma correspondência de amor. Amém? E não de uma imposição forçada. Agora, em Jeremias 17, no verso 9, a palavra vai dizer: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Perceba que aqui a palavra de Deus está nos mostrando a condição do coração do homem na antiga aliança. Nós temos um Deus que traz como termos naquela aliança o que o homem deveria fazer. Deus se encarrega em cuidar do homem, em protegê-lo, em abençoá-lo, em guardá-lo em todas as coisas, mas ao mesmo tempo, esse Deus exige pela palavra uma submissão, uma obediência, mas ela precisava vir do coração. Quando nós olhamos a vida e o ministério de Jesus, Jesus ele vai dizer algo: esse povo ele me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então perceba que uma vida em aliança com Deus, em compromisso com Deus, não é uma vida apenas uma obediência exterior e com um coração rebelde. Uma vida entregue a Deus é uma vida onde existe obediência a Ele, entendendo que aquilo que Ele tem para nós é bom, mas é algo que parte de dentro de nós, do coração. Amém? O que nós aprendemos pela palavra de Deus é que enquanto Deus se revela a nós e é revelado o amor dele a nós, a vontade de Deus não é apenas que você faça as coisas. A vontade de Deus é que você seja tão convencido pelo amor dele que você queira fazer. Amém? Se você faz apenas por fazer, você não está vivendo uma vida de relacionamento com Deus. Você está vivendo uma vida de religião. Você precisa permitir ser conquistado pelo amor de Deus. Render o seu coração a Ele. Agora, a condição que nós olhamos do homem na antiga aliança, do coração dele, da disposição dele interior de seguir a Deus, é um coração enganoso. Que a palavra diz que a sua doença é incurável. Algumas versões diz é desesperadamente corrupto, perverso. Quem vai ser capaz de conhecer, de confiar, de compreender esse coração? Mas nós temos nessa mesma palavra, em Ezequiel, um livro, na verdade,
passa o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel, no capítulo 36, nós temos aqui uma promessa da parte de Deus. Ezequiel 36, no versículo 26, Deus diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então perceba que Deus, ele exige para uma vida de relacionamento com ele uma entrega de coração. Então o problema da humanidade não estava ou não está apenas nas suas ações. Estava no interior, no coração, um coração enganoso, um coração que se inclina para o mal, um coração com uma doença incurável. Não tinha outra solução, não tinha outra forma. Mas Deus, ele faz uma promessa de algo que aconteceria com cada um daqueles que crerem nele. A palavra diz: eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. A Bíblia muitas vezes vai usar a palavra coração e espírito de forma intercambiável. Está falando da mesma coisa. Na verdade, a intenção aqui era falar a respeito do espírito humano. Mas dá então a palavra como coração para que entenda que seja o centro da vida do homem. Deus está dizendo: eu vou dar para vocês um coração novo, porei em vocês um espírito novo, tirarei o coração de pedra. Essa linguagem de coração de pedra é um coração sem vida, morto por causa do pecado, separado de Deus, distante de Deus, um coração enganoso, perverso, um coração que ninguém poderia conhecer ou confiar nele. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que esse coração seria arrancado de nós e nós receberíamos um novo coração. Amém? A vida cristã não é uma vida de mudança de religião, é uma vida de mudança de natureza. O problema era a nossa natureza. Nós produzíamos em nossa vida segundo aquilo que estava no nosso interior, o interior distante de Deus. Mas quando recebemos a Cristo, esse coração duro como pedra, ele é retirado e nós recebemos um novo coração, um coração sensível à voz de Deus. Amém? Agora, essa promessa ela já se cumpriu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em João, no capítulo 3, Jesus fala sobre a necessidade de um novo nascimento para entrar no reino de Deus. Amém? O reino de Deus ele é oferecido e Jesus fala: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você não precisa, para agradar a Deus, apenas uma mudança externa. Essa mudança externa, ela precisa vir como resultado de uma mudança interior. Uma mudança em retirar o coração de pedra, em receber um coração vivo, um coração inspirado pela vida de Deus. Quando você recebe esse novo coração, você está apto para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para compreender a vontade de Deus. O verso 27 aqui de Ezequiel 36 diz: porei o meu espírito em vocês. Veja, Deus ele fala a respeito de nós recebermos um novo espírito, um novo coração, mas ele está falando a respeito dele colocar um novo espírito em nós. O espírito dele sendo colocado em nosso espírito. Amém? O Espírito Santo sendo colocado em nosso coração, em nosso espírito. E porque nós receberíamos, né, no nosso caso nós já recebemos, mas aqui fala a respeito de uma promessa, de uma aliança que ainda viria a acontecer. Ele fala que quando o Espírito de Deus fosse colocado em nosso espírito, diz assim: e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Então, na antiga aliança, nós temos leis sendo dadas aos homens. Algumas dessas leis até sendo escritas em tábuas de pedra e sendo entregues a Moisés. Uma lei exterior, que não era capaz de mudar o nosso interior. A lei exterior, a lei que Deus deu do lado de fora, ela só mostrava para a gente qual era a nossa condição. Você olha para a lei de Deus, e a nova aliança vai nos mostrar que o objetivo da lei não era justificar ninguém. Deus dá uma lei para que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado. Quando você olha para a lei, quando você olha para a antiga aliança, você precisa reconhecer:
sou um pecador e eu preciso de salvação. Esse é o objetivo da lei. Olhando a lei, você não vai se ver como justificado. Olhando para a lei, você não vai se ver como alguém salvo. Olhando para a lei, você vai ver que você precisa desesperadamente de salvação. E essa salvação ela é consumada em Cristo Jesus. Porque se a lei do Antigo Testamento foram mandamentos dados do lado de fora, a lei da nova aliança que Jesus firmaria com cada um de nós é uma lei que é escrita em nosso coração. Não nas tábuas da pedra, mas nas tábuas da carne, do coração. A lei de Deus dentro de você. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Seguir a Cristo não é seguir um livrinho de normas e regras, do que pode ou do que não pode. Seguir a Cristo é ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido pela lei do amor em seu coração. Amém? Quando você vê a lei, muitas vezes quando se pensa em lei, muita gente pensa nos 10 mandamentos. Mas basta ler Levíticos, Deuteronômio, você vai ver mais de 600 preceitos dentro da lei. Tão complicado decorar, tão difícil entender, tão difícil compreender cada parte e detalhe dessa lei. E por que disso? Porque o propósito da lei era mostrar, você é insuficiente, você precisa de um Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a lei serviu como um aio, um tutor, alguém que pegou a nossa mão e nos conduziu até um determinado lugar, mostrando a nossa condição. Mas quando Jesus vem, nós não estamos mais debaixo dessa lei da antiga aliança. Algumas pessoas, ao olharem para isso, elas pensam, bem, então já não existe mais nenhum tipo de lei para ser seguida. Em Romanos 10, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Em Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo de uma nova lei. Uma lei que não está escrita do lado de fora, mas uma lei que foi escrita no seu coração. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Romanos, no capítulo 5. No versículo 5. Romanos 5, no versículo 5 está escrito assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então veja que nós lemos na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, a palavra de Deus falando sobre uma nova lei. Uma lei escrita no coração, uma lei escrita dentro de nós. Agora, quando nós olhamos para Romanos 5, já na Nova Aliança, nós vamos ver a palavra de Deus falando que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Mas veja, a promessa da Antiga Aliança, quando nós olhamos, fala sobre uma lei no coração. Mas aqui, quando fala a respeito daquilo que Deus derramou em nosso coração, não fala a respeito de uma lei. Fala a respeito do amor. O que nós podemos entender com isso, que a lei de Deus em nosso coração é a lei do amor. Nós temos uma nova aliança. E porque estamos em uma nova aliança, existe uma lei que conduz a nossa vida. E essa lei que conduz a nossa vida é a lei do amor. Amém? Veja comigo, está escrito em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, no capítulo 7, versículos 11 e 12. Está escrito assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico. E o que era o sacerdócio levítico? Era o sacerdócio da antiga aliança. Por que nós estamos falando sobre isso? Nós hoje vamos celebrar a ceia e nós precisamos entender que Jesus diz que nós estamos em uma nova aliança. Nessa nova aliança nós temos uma lei, um termo dela para andar nela.
Mas aqui diz que se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja uma mudança de lei. Amém? Você tem um novo sacerdote? Esse sacerdote que nos conduz diante de Deus, que faz a mediação entre nós e Deus, é Jesus. E através de Jesus, nós temos uma nova lei, a lei do amor. Agora, esse amor, ele já foi derramado em seu coração. Talvez você possa estar pensando, não, então eu preciso pedir a Deus para me dar mais amor, que Ele coloque mais amor em meu coração. E eu me lembro na infância de ouvir um corinho que dizia, fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. A parte B é verdade, mas você não precisa pedir para Deus mais fé. Mas fé não é importante? É claro que é importante, mas a Bíblia diz que fé é algo que vem. E ela não vem quando você pede, ela vem quando você ouve a palavra de Deus. E o amor, você não precisa falar, Deus, eu não consigo amar, coloca amor em meu coração. Eu sou uma pessoa sem amor. Se você recebeu a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em você. E no momento que o Espírito Santo veio habitar em você, o amor de Deus já habita dentro de você. Dentro de você, o Espírito Santo que foi dado, que veio habitar dentro de você, ele trouxe toda a vida e natureza de Deus. Dentro de você existe amor, dentro de você existe alegria, existe paz, existe paciência, existe gentileza, existe bondade, existe mansidão, existe fidelidade, domínio próprio, porque tudo isso é a característica do amor de Deus dentro de nós. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei que você precisa seguir. Talvez você precisa apenas compreender essa verdade. Tanta preocupação que a religião nos traz. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer quantos dias de jejum para agradar a Deus? Eu preciso orar quanto tempo para agradar a Deus? Eu preciso ler a Bíblia inteira para agradar a Deus? O que eu preciso fazer para merecer a salvação? O que eu preciso fazer para merecer a graça de Deus? Não há nada que a gente possa fazer que vai nos dar condições de mérito diante de Deus. Há uma dificuldade na compreensão de graça. Eu cresci ouvindo meus pais falando, olha, sabe aquele amigo da família, eu devo muito favor a ele. O que ele queria dizer com isso? Foi alguém que ajudou a família, alguém que esteve presente nos momentos difíceis. Então meu pai dizia, eu devo favor a essa pessoa. Se você deve, não é favor. Favor é graça. E o que você precisa fazer para agradar a Deus é receber o amor dele. E entender que o amor que nós entregamos a Deus é uma resposta ao amor dele. Ele nos amou primeiro. Veja o que a continuação do texto diz. Romanos 5, no verso 5, diz que o amor foi derramado em nosso coração. Nós lemos aqui a palavra falando que com a mudança de sacerdócio, houve uma mudança de lei, e essa lei em nosso coração é o amor de Deus. Mas em Romanos 5, voltando para esse texto, diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Perceba que essa ideia de querer ficar fazendo coisas para merecer o amor de Deus é um pensamento errado. O nosso amor ao Senhor deve ser um reconhecimento e uma gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Deus não é carente de nada, Deus não é dependente de nada. Veja que a palavra de Deus está nos mostrando que
Ele nos amou e morreu quando nós éramos fracos. A sua fraqueza não é um problema para Deus. Amém? Talvez, para o Deus imaginário que você criou, você precisa ser uma pessoa muito forte para Ele te amar. E que se você tiver alguma fraqueza, Ele não vai te amar. Porque talvez a referência que você tenha do amor seja um amor que você aprendeu no mundo. Onde as pessoas amam quem é bom, ou quem elas pensam que é bom. Onde as pessoas amam, seguem e se relacionam com os mais fortes. Talvez na escola, escolhendo o time de futebol, a educação física, as pessoas preferiam o mais forte, o mais habilidoso. Ou talvez para apresentar o trabalho em grupo, alguém escolheria o mais inteligente. E talvez você pense que Deus vai escolher você, ou escolheu você, porque você tem alguma coisa boa em você. A verdade do Evangelho é que Deus nos amou quando nós ainda éramos fracos. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é um problema para Deus. Há um poder de Deus que se aperfeiçoa, até mesmo na sua fraqueza. Ele te amou quando você era fraco e ímpio, inimigo da justiça. O verso 7 diz assim: dificilmente alguém morra. Haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. É difícil alguém morrer por um justo. A palavra diz que Deus olhou para a condição da humanidade, não havia um justo. Não havia nem um justo sequer, ninguém que entendia a Deus, ninguém que buscasse a Deus. Mas Deus, ele olha para a humanidade. A palavra diz: pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Amém? Deus não demonstra o seu amor por nós porque nós somos bons. Deus demonstra o seu amor por nós porque Ele é bom. O jovem rico chega para Jesus: bom mestre, bom mestre. Eu sei, há uma dificuldade de interpretação nesse texto, eu ouço tantas coisas. Já ouvi alguém dizendo que o jovem rico queria dizer, na verdade, o que eu posso fazer de bom para ser salvo. Mas o fato é que Jesus disse para ele: bom é Deus. Fica com o que Jesus disse. Amém? Não foi porque você é bom. Não foi por causa da sua bondade. Foi por causa da bondade dele. Isso é graça. Olha, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Favor. O primeiro texto que nós lemos hoje diz, quando Jesus estava celebrando a ceia com os discípulos, ele diz: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Graça. Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Favor. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando você era pecador, Jesus morreu por você. Quando você era ímpio, fraco, quando você não era bom, Ele morreu por você. O verso 10 diz: se quando éramos, e perceba que essas expressões, quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, se éramos e já recebemos a Cristo, nós não somos mais pecadores e inimigos de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram.
pecado colocou o homem numa condição de inimigo de Deus, mas a graça de Deus nos fez amigos dele. Aos amigos da mesa, Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Amém. Nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos. Nós servimos a Deus como filho serve ao Pai. Essa é a nossa realidade. Jesus disse que um escravo, ele não permanecia na casa, mas um filho permanece na casa. Nós permanecemos em um relacionamento com Deus. Nós permanecemos em aliança com o Pai. Você deve se lembrar da história do filho pródigo. Muitas vezes ministramos essa história, porque ela é a história da humanidade. A humanidade que estava na casa do Pai, mas que um dia disse: Pai, eu vou seguir a minha própria vida, tomar o meu próprio rumo, fazer o meu próprio caminho. Eu quero alguma coisa que o Senhor tem para me dar, a minha parte na herança, mas o Senhor não quer, estou indo embora. E como toda a humanidade, um dia a gente se dá conta que sem o Pai não existe vida, que sem o Pai não existe alegria, que sem o Pai não existe provisão, sem o Pai não existe um prazer que permaneça. E o filho pródigo, retratado ou visto como um espelho da humanidade, chega um momento que nós reconhecemos que a vida sem o Pai não vale a pena. Que a vida sem o Pai só tem farelo de porco. Não é o nosso lugar. E a Bíblia fala que esse filho volta para a casa do Pai. E quando ele está voltando para a casa do Pai, a Bíblia diz que o Pai vê ele de longe, o Pai corre ao encontro dele. Nós temos uma distância cultural, às vezes, do texto da Bíblia, e algumas coisas para a gente não fica tão claro, por isso a gente precisa estudar mais a fundo a palavra. Mas não era comum homens mais velhos saírem correndo. Jesus está contando para homens que conheciam aquela cultura. Jesus começa a contar a história do filho pródigo porque ele recebia gente ruim na presença dele. Pecadores, prostitutas, publicanos. Lucas 15, no início do capítulo, vai retratar isso, vai falar que Jesus ele se reunia com pecadores. E Jesus começa a contar algumas parábolas. Olha, tinha um homem, ele tinha 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu, ele foi atrás dela, buscou, fez festa quando encontrou aquela ovelha. Jesus fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, ela perde uma, ela chama as amigas, ilumina a casa, limpa a casa, encontra a dracma perdida e as celebra, faz festa. A Bíblia diz que da mesma forma existe alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Jesus conta a história desse filho que se afastou da casa do pai. Mas é maravilhoso notar que quando esse filho volta para a casa do pai, o pai corre. Ele está contando isso para pessoas que achavam um absurdo ele receber pecadores em sua presença. E ele vai começar a falar assim, olha, tinha um pai, ele tinha 2 filhos. E um desses filhos falou assim, pai, me dá a parte na herança. E esse homem devia estar rangendo os dentes. Tem que dar uma surra nesse menino. Como é que desonra o pai desse jeito? Irmãos, nós estamos falando da nossa geração e do século que nós estamos vivendo, onde você vê as pessoas naturalizando a desonra de filhos para os pais. Nós estamos falando de uma cultura oriental. Era um absurdo isso. O quê? Conta mais sobre essa história. O que esse filho fez? Ele falou assim, eu quero minha parte na herança. E o que o pai fez? Ele deu a parte na herança. Não é possível uma coisa dessa. E ele foi embora. Quando ele foi embora, ele gastou todos os seus recursos. Mas o que ele fez, Jesus? O que esse filho estava arrumando? Ele chegou no nível de buscar trabalho com quem tinha porco. O judeu escutando isso, e não sei qual era o sentimento, raiva, nojo, não sei o que eles estavam pensando. Ele tenta comer a comida que o porco estava comendo, e eles torcendo o nariz, eu imagino, mas ele lembra, eu tenho pai, eu vou voltar. Imagino eles falando, se é meu filho, quando chegar, eu vou receber ele com um chicote na mão. Filho horrível que fez isso. Que filho que faz isso com o pai? Aí Jesus conta que quando esse filho está voltando, o pai está olhando para ele. E de longe ele, olha, eu reconheço ele, é meu filho. Ele está voltando.
E esse pai corre para pegar o filho, para abraçar o filho. E esse pai fala: pega o melhor animal que nós temos, vamos fazer um churrasco, vamos celebrar a volta desse filho. Traz também um anel para colocar no dedo dele, restauração da aliança. Traz novas vestes para esse filho. E eu quero também uma sandália nos pés dele. Porque quem andava descalço era o escravo. O filho não. Eu não quero meu filho trabalhando como escravo. Eu quero ele na minha casa. O desafio da vida cristã é entender a graça de Deus. Gente que vem para Deus e trabalha para Deus como se fosse escravo. Que ora como quem estivesse pagando penitência. Uma penitência, orar ou rezar. Uma punição, orar, rezar não é punição, oração é relacionamento com o Pai. De gente que lê a Bíblia para se sentir melhor do que os outros. O nome disso é religião. Nós estudamos a palavra porque nós queremos conhecer mais o amor e a graça de Deus. De gente que vem para a igreja porque acha que precisa bater o ponto para Deus abençoar ele. Não entendeu o evangelho, não entendeu a graça. A graça é relacionamento. A graça é roupa nova. A graça é anel no dedo, é sandália nos pés, é festa do filho com o pai. Ele nos amou. Ele escreveu a lei do amor no nosso coração. O que eu preciso fazer para agradar a Deus? Você precisa andar em amor. Em João, Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus disse, João 13, 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como o mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós amamos. Porque a lei dele é o amor. É assim que o mundo vai saber. Quando nós amamos, como ele nos amou, o mundo vai saber que você é discípulo. Vai ter uma placa em cima de você, discípulo. Anda em amor. Em Efésios 5, no verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Perceba que ele não diz como filho que ama apenas, ele diz, seja imitador de Deus como filhos amados. Primeiro você entende que você é amado, e depois você imita. Como um filho que honra, como um filho que admira, como um filho que olha para o pai com um olhar de admiração e ele diz, esse é o meu pai, eu quero ser como ele é. Talvez nós não estamos vendo tantas pessoas imitando a Deus, porque elas estão olhando para uma imagem que não é Deus. Estão olhando para uma imagem que a religião construiu. Se você for bom, eu cuido de você. Se você nunca falhar, eu te abençoo. Se você for uma pessoa perfeita, aí eu recebo você. Mas Deus não é nada disso. Deus é um bom pai. Pastor, você está querendo dizer com isso que eu posso viver de qualquer jeito? Você está reivindicando o direito de viver de qualquer maneira. Você pode... Eu estou ensinando isso para que você reivindique seu direito de viver como filho. Para que você entenda que o amor de Deus já foi derramado em seu coração. Para que você entenda que a vida e a natureza de Deus já está em você. A Bíblia diz que como o homem, ele pensa ou como ele se imagina ser, é assim que ele vai se comportar. Se você não se vê como a palavra de Deus diz que você é, você não vai agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. A descoberta na vida cristã é entender a graça de Deus. Ele me amou
Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus? O que ele fez? Ele se esvaziou. Se esvaziou de quê? Da sua glória. E o que era a glória dele? Ele tinha todo o poder, estava em todos os lugares, sabia de tudo, não tinha limitação nenhuma. Ele se esvaziou e fez o quê? Essa é a notícia do Evangelho. Que Jesus fez, ele se esvaziou da sua glória. Para fazer o quê? Para vir ao mundo. O que ele fez? Ele se assentou num trono e começou a dar ordens? Não. Ele veio como servo. Ele entrou na barriga de uma virgem, uma menina. É mesmo? E aí, o que aconteceu? Precisou ser cuidado por aquela família. É isso que ele fez? Então ele abre mão de ser Deus, se torna um embrião, um bebezinho, ele se desenvolve. E aí, me conta mais. Quando ele chega na fase adulta, o que ele faz? Ele vive como um servo. A que ponto ele serviu? Teve um dia que teve um jantar, teve uma ceia, e a gente tinha andado o dia inteiro, um discípulo de Jesus contando para você como foi. Estava todo mundo com o pé preto. Mas não tinha nenhum escravo para limpar os nossos pés aquele dia. Era todo mundo amigo, a gente já ficava andando junto para cima e para baixo o tempo todo. E a gente sentou ao redor da mesa, e a mesa não era como essa mesa mais alta, né? Então as pessoas sentavam mais baixinho assim. E aí você ia comer, tinha um dedão preto apontado na sua cara. E aí? Aí de repente a gente começou uma discussão lá para saber quem era maior. Quem é o maior? Quem é o maior? Sabe o que ele fez? Pegou um balde, uma toalha, amarrou na cintura e começou a lavar o nosso pé. Fez o que só um escravo faria. Foi nesse ponto que ele desceu. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Perceba que a transformação que a graça promove em nós é uma transformação pelo constrangimento, é pelo amor. Se Deus se tornou um homem, a ponto de servir e de dar a sua vida. Sabe, às vezes nós contamos o Cristo glorioso ou cheio da autoridade, né, cheio do poder de Deus. Mas o profeta Isaías já havia profetizado acerca do servo sofredor. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Isso é graça. Isso é graça. Ninguém desceu tanto quanto ele. Mas ninguém é tão exaltado quanto ele. A Bíblia diz que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse, todo joelho se dobre. Toda língua confesse dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando exaltado ainda, ele dá glória ao Pai. Ele se humilha, é exaltado, e quando é exaltado, ele é exaltado para a glória do Pai. O amor de Deus habita em nós. A graça de Deus fez isso. Romanos, no capítulo 13. Romanos 13, no versículo 8. Se a lei de Deus, na nova aliança, é o amor, que lei eu devo cumprir? Romanos 13, 8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido o quê? A lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, qualquer um que você colocar nessa lista aqui, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor
é o cumprimento da lei. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Se você anda no amor de Deus, você não vai roubar. Se alguém anda no amor de Deus, não vai matar, não vai adulterar, não vai cobiçar o que não deve, não vai dizer um falso testemunho. Quem ama no amor de Deus não vai olhar para o próximo e fechar o coração. Quem ama com o amor de Deus tem cumprido toda a lei. Há uma música maravilhosa do Eliezer Rodrigues, que ele diz: quando eu ando em amor, eu manifesto a presença de Deus. Quando eu ando em amor, a fé opera maravilhas. E os 10 mandamentos se tornam um quando eu amo o meu irmão. Eu ando em perfeição na presença do Pai quando eu amo o meu irmão. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno. O amor do tipo de Deus que está fluindo entre nós é o caminho para a vitória. Pastor, o que eu faço para agradar a Deus? Aprenda a ser amado. Aprenda a receber amor. Aprenda a receber amor. Aprenda a receber graça de Deus. Às vezes eu vou conversar com pessoas e eu vejo pessoas se condenando. Ai, estou tão mal, eu não estou conseguindo orar. É simples resolver isso. Comece a orar. Sabe? É só isso. Me sinto tão mal, eu não sei como orar. É só falar. Falar como? De que jeito? Talvez a religião diz para você que para orar tem que falar bonito. Há uma canção popular que diz que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que mudar a voz, eu tenho que apagar a luz, eu tenho que ficar a sós. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que aceitar a dor. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. A melodia da música é até bonita, tá, gente? Mas a letra é infernal. Não é porque não é gospel não, porque tem umas gospel que é pior do que essa. Se você quiser falar com Deus, abre o seu coração. Ele é o seu Pai. Não ora para bater meta, bater tempo. Oh, esse ano foi bom, orei todo dia, 20 minutos. Não, só fala. Fazer o seguinte, vou orar uma vez de manhã, uma hora de tarde, uma hora de noite. Não fala o tempo todo. Jesus disse, eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Fala quando estiver no carro, quando estiver trabalhando, quando estiver no banho, na igreja, onde você estiver. A realidade da nova aliança não é Deus dentro de um templo, não é Deus dentro de uma arca, é Deus dentro de nós. Essa é a realidade. É uma coisa do diabo ficar colocando na sua cabeça mérito, porque a verdade é, bom é Deus. Eu não estou incentivando você a não orar, pelo contrário, é ajustar a motivação. Algumas pessoas pensam, nossa, acabou o domingo, só domingo que vem agora. Semana que, nossa, quem dera se todo dia fosse domingo para poder falar com Jesus. Ele está aí. Amém? Eu gosto de um tempo onde eu estou sozinho para orar. Eu gosto. Assim como eu gosto de um tempo que eu estou sozinho para conversar só com a minha esposa. Mas o meu relacionamento seria muito ruim se a gente conversasse só quando a gente estivesse sozinho. A gente conversa o tempo todo quando tem oportunidade. O nome disso é relacionamento.
relacionamento. Graça de Deus te leva para esse lugar de relacionamento. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Talvez você pergunte, quem merece participar da ceia? Quem? Não é o seu merecimento. É a graça de Deus. O Pai serve à mesa. E o filho não precisa merecer para se sentar à mesa. O filho se assenta à mesa porque ele é filho. Eu já vi alguns pais disciplinarem os seus filhos. Eu ainda não vi um pai que discipline o seu filho proibindo ele de se assentar à mesa. Eu não estou falando que não tenha pai que faça isso. Mas eu não acho um método de criação saudável, não. O filho pode ser corrigido na própria mesa. A religião vai excluir você da mesa. Vai falar, você não pode comer. Você precisa merecer. Faz o seguinte, volta mês que vem. Eu cresci nesse contexto religioso. Quantas vezes eu chegava na igreja e o pensamento que tinha era, mês que vem você volta. Se esforça esse mês para não fazer nada de errado. Mês que vem você pode ser agora você não é digno. Agora você não merece. Irmãos, mais um dia eu fui convidado para participar de um lugar chamado Centro de Treinamento Bíblico Rema. Irmãos, que dia feliz. Eu tinha tanto medo de Deus. Eu tinha tanto medo do diabo. Eu tinha tanto medo de tanta insegurança, de tanta coisa. E as verdades foram chegando ao meu coração e foram tocando a minha vida sobre a nova criação, sobre a fé, sobre a cura, sobre a autoridade. Foi exatamente essa sequência que teve. Mas um dia eu estava na sala de aula, quando o professor abriu a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. E ele leu, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, eu já tinha lido tantas vezes Coríntios, desde os 14, 13 anos, eu li a Bíblia toda antes dos 15 anos de idade, e alguns livros mais de uma vez. Parece que eu nunca tinha lido aquele texto, tinha passado por ele. Eu não sabia o que era a justiça de Deus. Justiça de Deus era uma coisa que eu tinha que ter medo, porque Deus é bom, mas Ele também é justiça. Mas aquele dia eu ouvi, aquele que não conheceu o pecado, estava falando de Jesus. Só ele não tinha conhecido o pecado, mas ele foi feito pecado em meu lugar, e porque ele foi feito pecado, eu me tornei justo. Hoje nós vamos cear, mas você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque a punição que era para cair em você caiu sobre Jesus. A ceia é o lugar dos filhos de Deus. Me lembro de um lugar que eu passei e na igreja, um lugar que eu sou muito grato aos lugares que eu já passei, tá, gente? Mas eu participei de um lugar que só podia participar da ceia quem já tivesse sido batizado nas águas, mas a Bíblia não fala sobre isso. E eu me lembro de uma moça que congregava comigo, que havia duas coisas que não podia batizar, não podia cear, pelo menos delas. Uma delas era não ser batizado nas águas, e outra coisa era não ser casado no papel. Então não poderia participar da ceia. Ela fez parte de igreja a vida inteira, mas acabou engravidando de um rapaz, foi morar com o pai dos filhos dela, não se casou. E ela não podia participar da ceia. E ela queria muito participar. Mas ela não era batizada nas águas. E ela também não era casada.
Então ela não podia participar. Então ela queria batizar, mas não deixava ela batizar, porque ela não era casada. E o moço que morava com ela, o marido dela, porque se fosse Jesus, Jesus diria, vai chamar o seu marido. E ela dizer, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, você falou bem, você teve 5, o que tem agora não é seu. Mas eu tenho uma proposta para você, eu tenho fonte de água viva. Não falaram para essa moça da água viva. E ela não podia participar. Eu não estou incentivando ninguém a viver uma vida fora dos padrões. Mas não é um papel registrado em cartório que te faz filho de Deus. O que te fez ser filho de Deus é o sangue de Jesus. E as pessoas que eu conheço que ouvem essa mensagem, sabe o que elas fazem? Elas vão lá em casa. Porque a graça faz primeiro. A lei exige para você receber. A graça te dá primeiro, depois você faz. Você se lembra da mulher que foi surpreendida em flagrante adultério? Jesus disse para ela, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peca mais. O discurso da religião seria, não peca mais e depois vai. Mas Jesus disse, vai, eu te libero. Eu não vou te condenar. Vai, mas não peca mais. Essa mensagem não é um incentivo ao pecado. Essa mensagem é a mensagem que vence o pecado. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da graça e não debaixo da lei podem se considerar mortos para o pecado, porque o pecado não mais terá domínio sobre você. Irmãos, quando se cultua e exalta o pecado, você não vale nada, você não presta, você é o pecador, você é ruim, o que você vai reproduzir é vida de pecado. Mas quando você entende, Jesus te perdoou, Ele pagou a sua dívida, você está livre, agora não se divide mais. Eu já vi gente se endividar mais, porque não tinha solução para ela. Eu já estou devendo mesmo. Mas eu já vi gente se livrar de dívida e tomar juízo e começar a controlar a vida financeira. A graça de Deus não é uma palavra falando se divide mais. A graça de Deus é, a conta já foi paga. Viva livre do pecado. Queria que vocês se colocassem de pé, nossa equipe de diaconato vai servir a ceia. Nós vamos nos assentar à mesa como filhos. Quem pode participar da ceia do Senhor? Quem for filho de Deus. Quem já entregou sua vida a Jesus? Quem já entregou sua vida a Jesus pode participar da ceia do Senhor. Celebrar hoje com essa consciência. Enquanto os diáconos distribuem a ceia, nossa equipe de música vai conduzir um momento de louvor. Agradeça ao Senhor, louve a Ele por essa nova vida.
1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, está escrito assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Mas é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo aqui está corrigindo o comportamento errado na igreja de Corinto. Eles se reuniam, comiam pão, bebiam vinho, mas não era a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor não é apenas comer pão e beber suco de uva. A ceia do Senhor traz um significado maior do que isso. Ele diz: cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? E lhes direi: eu os elogiarei por isso? Certamente não. Por quê? Aí ele vai dizer o que é a ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A palavra diz, ela não diz: esse é o meu corpo, não façam isso. A palavra diz: esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em favor. Pastor, eu não mereço. Em favor. É graça de Deus, em memória de mim. Ah, mas eu me lembro do meu pecado. Se você se arrependeu, Ele não se lembra do seu pecado. Ele apagou o seu pecado. Ceia não é um memorial do seu pecado, é um memorial do que Jesus fez com o seu pecado. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vem. Ele vai voltar. A ceia que nós celebramos hoje como um memorial, um dia nós vamos tomar ela junto com Ele, na ceia das bodas. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que vai examinar você para saber se você pode cear ou não. Não é o irmão que está do seu lado que vai examinar você. Você vai examinar a si mesmo. E a Bíblia diz que depois de se examinar a si mesmo, come o pão e bebe o cálice. Sabe, irmãos, na antiga aliança nós vimos que com a mudança de sacerdócio, com a mudança de lei, a lei era uma sombra daquilo que estava para vir, não era a imagem real. Na antiga aliança era levado um animal para ser oferecido diante do sacerdote. O sacerdote não avaliava o ofertante, o sacerdote avaliava o cordeiro. Não era o ofertante que não podia ter defeito, o ofertante tinha defeito, mas o cordeiro era perfeito. Amém. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus, Ele está olhando para Jesus. Ele está olhando e vendo Cristo em você. O sangue de Jesus não está sobre os umbrais da porta, Ele está sobre a sua vida. Você foi lavado, você foi limpo, você foi redimido, justificado pelo sangue de Jesus. É por causa dele que nós ceamos. É por causa da graça dele. O verso 29 diz: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Está vendo? E se eu beber e for condenado? A condenação está por não discernir o corpo. Olha o verso 30. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Uma expressão branda para a morte. Mas, irmãos, o que mata, o que adoece, o que faz ficar fraco, não é pão e suco.
que mata, adoece e que faz ficar fraco é o pecado. E a solução para o pecado não é parar de tomar ceia, é parar de pecar. E como que faz isso? Se arrependa e participe da ceia. Tome consciência, Ele morreu pelo meu pecado. Eu não quero mais o pecado, eu quero a graça. E se eu falhar de novo, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos meus pecados. Não eu mesmo, é Ele, é a graça dele. Olha o verso 31. Se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos o juízo. A palavra diz: se examina, coma e beba. O verso 32 diz: quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, eu vou dar instruções. Qual era a condenação que o apóstolo Paulo estava alertando a igreja de Corinto? Não discernir o corpo, ou seja, não andar em amor com os irmãos. Qual que era o problema que estava acontecendo aqui? Eles se reuniam, falavam que estava comendo a ceia, mas um comia demais, outro bebia demais, outro não comia, outro não bebia. Ele não estava falando sobre uma falha que você tenha cometido no meio do mês. Ele estava falando que aquilo que aquele povo estava fazendo não era a ceia do Senhor, e isso traria para eles condenação. Mas quando nós celebramos a ceia do Senhor, irmãos, nós não estamos fazendo um memorial do nosso pecado, nós estamos fazendo um memorial da justiça de Deus. Nós estamos lembrando: Jesus morreu pelo meu pecado, Jesus curou as minhas doenças, Jesus me livrou da miséria, Jesus vai voltar e eu vou cear com Ele. Glória a Deus. Deus é bom. Pai, obrigado. Nós somos gratos por Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos pelo preço que foi pago. Hoje nós vamos comer esse pão, nós vamos mastigar esse pão e nós vamos nos lembrar, Jesus, que o seu corpo foi moído em favor de nós, não contra nós. O seu corpo foi moído para que o nosso corpo fosse sarado, para que fôssemos curados. Corpo moído. Você levou as nossas enfermidades e doenças. O castigo que nos traz paz estava sobre o Senhor, e no Senhor nós somos curados. Nós vamos comer o pão com essa consciência. Não é apenas um pão, não é só mais uma ceia, é um memorial. E no memorial você precisa lembrar que Jesus deu o corpo dele em favor de você. Vamos comer desse pão. Consciência de que o sangue de Jesus foi derramado, nós vamos tomar esse cálice. E entenda, irmãos, se lembre, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus apagou o seu passado, tudo se fez novo, uma nova vida, uma nova realidade em Cristo Jesus. Você pode participar também do cálice. Nos rendemos ao teu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao teu. Tu reinas sobre nós, sobre todo nome.
sobre